dia, estamos entrando no ar ao vivo nessa manhã de quarta-feira, dia 6 de janeiro, com mais um programa Estúdio Aberto. Ao vivo para vocês que nos acompanham pela RPM Rádio e gravado, obviamente, para vocês que vão nos ver na JPTV a qualquer hora do dia ou da noite. Eu sou Clarice Almeida, nessa semana substituindo o Adriano Alves de Oliveira, que está tirando uns dias de descanso. Então, tenho essa missão de trazer para vocês alguns dos destaques do portal JP News, das notícias que aconteceram aqui em Montenegro, na região do Vale do Caí, no estado e também no mundo, né? Nós vamos começando então por um fato que aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, e que acabou chamando a atenção de toda a comunidade aqui, que foi um incêndio de pequenas proporções que atingiu a empresa Tanac. Uma fumaça muito escura acabou sendo vista por boa parte da cidade, né? Até mesmo nas estradas, ali próximo a Brochir, conseguia se avistar essa fumaça. Isso acabou gerando preocupação nas pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. Rapidamente a gente noticiou então, né? Trouxemos as informações do que estava acontecendo, entramos em contato com a empresa e ficamos sabendo então que havia sido um incêndio, né, nas caldeiras de tratamento da água. Mas tudo foi resolvido rapidamente, a brigada de incêndio da própria empresa atuou, o corpo de bombeiros aqui de Montenegro também foi chamado e ajudou a resolver a situação. A área foi evacuada, ninguém se feriu, isso é o principal, né? Nenhuma pessoa teve nenhum tipo de ferimento. Foram apenas danos materiais, cujos prejuízos ainda não foram estimados, né, não foram calculados, mas não foi nada demais. Logo que os bombeiros terminaram a sua atuação, os funcionários já puderam retornar às suas atividades normais, né, dando andamento então aos trabalhos lá na empresa. Mesmo assim, né, como eu coloquei, as pessoas ficaram preocupadas. Quem não trabalha lá, mas tem parentes, tem amigos ou, né, por se tratar de um local conhecido, de uma importante empresa aqui do município, todos acabaram se preocupando, né, e querendo saber mais informações sobre isso. Então, nós temos duas matérias falando a respeito dessa situação aqui no portal JP News. Quem quiser acessar então e dar uma conferida, pode ficar à vontade. E eu quero corrigir um erro aqui. Ontem eu postei uma matéria sobre o baile de Kerb de Santos Reis, dizendo que seria nesta terça-feira, dia 6. Perdão, o baile acontece hoje, quarta-feira, dia 6, dia de Santos Reis. Então a comunidade, né, pode participar hoje desse momento que é tão aguardado por todos, que é o Kerb, tradicional Kerb de Santos Reis. As atividades começam às 7h30 da noite, com a celebração de culto e missa. Às 21 horas tem o tradicional jantar e logo depois o pessoal vai poder arrastar os pés, né, dançando lá ao som da banda Canecos. Então, uma boa pedida para hoje, né, quarta-feira, dia de Reis, dia em que muitas pessoas estão desmontando suas decorações de Natal também, né, pinheirinho, a decoração interna de suas casas. É uma data que marca, né, realmente o fim das comemorações do Natal. Um dia bastante expressivo para todos, né, e que pode ser finalizado com essa atividade bem legal que é o baile de Kerb lá de Santos Reis. A gente vai dando seguimento então ao Estúdio Aberto. Um outro assunto que a gente já trouxe no Estúdio Aberto de ontem, mas que está repercutindo inclusive em toda a mídia aqui do estado do Rio Grande do Sul, é a respeito do radar móvel que foi furtado, né, do posto da Polícia Rodoviária Estadual de Bom Princípio no dia 26 de dezembro. Ontem esse equipamento foi recuperado. A polícia recebeu uma ligação anônima e foi até o local onde averiguou então que realmente o radar estava às margens do rio Caí. Então, o equipamento recuperado, situação normalizada, digamos assim, né? É óbvio que segue a investigação, a polícia tem as informações de que foram 2 homens em uma moto, né, que fizeram o furto e estão investigando para tentar chegar até esses suspeitos então. Mas a boa notícia é que o radar vai poder voltar a ser utilizado, né? É um equipamento que custa em torno de R$150 mil e é um equipamento para servir à sociedade. Então é um resgate de um equipamento de uso comum, né? Para o bem comum, porque vai servir para evitar aí que pessoas cometam infrações de trânsito, né? Cometam excesso de velocidade
e caso isso aconteça, que sejam responsabilizadas, que sejam multadas, né, para que aprendam a respeitar as leis. E a gente vai dando seguimento ao Estúdio Aberto de hoje, trazendo outras informações, né? Informações agora que ainda não estão aqui no nosso portal, mas que logo, logo vocês vão poder conferir. A gente está trabalhando numa reportagem a respeito dos índices de desemprego. O desemprego é algo que cresceu muito no último ano em todo o país. Nós vínhamos de um período onde as contratações estavam sendo maiores do que as demissões, mas agora esse cenário mudou e a situação realmente é bastante preocupante, principalmente o número de pais de famílias que estão desempregados. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar com o Nelson Tim, que é o coordenador do Cine aqui de Montenegro, e esse cenário que se apresenta em todo o país não é diferente aqui na cidade, principalmente entre os homens. O Nelson diz que não existe um perfil específico dos novos desempregados, mas que realmente a maioria dos desempregados é formada por homens, né? E os chefes de família, os provedores, que normalmente também têm os salários mais altos que suas esposas, né? Mas agora então estão enfrentando essa dificuldade de conseguir trabalho. Nessa época do ano, então, janeiro e fevereiro, é um período ainda mais difícil de se conseguir uma oportunidade, uma vaga de trabalho. Então, isso requer que as pessoas tenham muita criatividade e não desanimem, né? Então, conversei com o Nelson, ele deu algumas dicas, entre elas, para que as pessoas não fiquem presas a uma determinada área de atuação, para que tentem uma qualificação em um outro segmento, que quem sabe isso não vai lhe abrir portas, né? Não vai lhe abrir uma nova oportunidade. Outra dica também dada pelo Nelson Tim é de que as pessoas daqui a pouco invistam como profissionais liberais, né? com trabalhos alternativos, né? Vamos dar um exemplo. A pessoa se desempregou, sei lá, do setor frigorífico. Não tem o que fazer, está preocupada, está com as contas batendo a porta, né? A gente sabe que nem sempre o seguro-desemprego dá conta de suprir todas as necessidades. Então, daqui a pouco tem uma máquina de cortar grama em casa, presta um serviço para um vizinho, procura algum parente que esteja com a grama alta em casa. Claro que são medidas alternativas, não vão ter uma grande rentabilidade, mas quem sabe daqui a pouco, aquele velho ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Quem sabe pegando 2, 3 bicos, digamos assim, não se consiga uma renda extra, né, que vai ajudar bastante as famílias. Fica a dica, né, e a orientação para que as pessoas tenham disposição, porque não adianta ficar apenas em casa lamentando que a situação não está boa, não está fácil, não está favorável. A saída é encontrar uma medida alternativa, né, e mergulhar de cabeça para tentar superar essa crise que tem afetado todo o país, né, e a todos nós. Mesmo os empregados, às vezes, acabam sentindo os reflexos, né, principalmente pela suba dos impostos, né, pelo preço dos combustíveis que não param de subir, o próprio gás de cozinha. Então, a gente precisa tentar criar uma forma alternativa, né, uma forma criativa de superar ou pelo menos se manter de forma equilibrada nesse período difícil pelo qual o país está passando. E agora, então, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre uma situação que é bastante comum nesse período de férias, que são os arrombamentos a casas e estabelecimentos comerciais. Uma outra reportagem que eu também estou trabalhando para trazer para vocês diz respeito a esse tema. Hoje pela manhã eu conversei com o delegado Pepe, aqui da Central de Polícias de Montenegro, e ele então falava a respeito dessa situação. Ontem à tarde, não se sabe exatamente o horário em que aconteceu o arrombamento, mas estima-se que tenha sido de 2 da tarde até as 19 horas. Um cidadão saiu de casa para ir até o médico e quando voltou, a sua casa tinha sido arrombada. Os ladrões ou o ladrão entrou pela janela dos fundos e acabou levando 2 notebooks e também uma televisão de 27 polegadas. Uma ingrata surpresa, né, para esse cidadão que se deslocou por um período curto, né, de sua residência, que foi para tratar da saúde e quando acabou voltando para casa teve esse desgosto aí, né, de ver seus pertences furtados.
E segundo o delegado Pepe, essa situação tem se mantido, foi bastante forte durante o mês de dezembro, foram registrados vários casos, a gente ainda não tem o número exato, o delegado está fazendo a apuração desses números e logo mais então a gente vai disponibilizar na reportagem, mas foram muitos os casos de arrombamento a residências aqui em Montenegro nesse período de férias. O delegado disse que é maior do que nos estabelecimentos comerciais, isso porque muitos estabelecimentos têm um sistema de segurança, né? Tem câmeras, tem alarmes, e isso acaba dificultando a ação dos meliantes. Então eles se aproveitam das residências, né? Observam, principalmente a casa que está fechada há alguns dias, as correspondências acumuladas nos pátios, né? Então é importante que as pessoas, antes de saírem de férias, antes de viajar, peçam para alguém ir até as suas residências, recolherem essas correspondências, até mesmo esses panfletinhos de supermercado, né? Não deixar esse tipo de material acumulado para evitar que os bandidos vejam que a casa está sozinha, né? Essas são algumas dicas que a gente dá, então, para tentar evitar esses furtos a casas aqui na cidade. Agora são 11 horas e 43 minutos, a gente vai dando seguimento ao Estúdio Aberto, trazendo outras notícias aqui para vocês. Vamos ver aqui então o que nós temos no nosso portal ainda. Continuam acessando a notícia referente ao incêndio da TANAC, né? As pessoas ainda manifestam curiosidade em relação ao que aconteceu lá na empresa ontem. Mas agora, então, a gente vai sair um pouquinho do município e vamos para as notícias que estão circulando aqui no portal de notícias da Globo.com, no portal G1. A gente tem acompanhado a situação da chuva que tem atingido grande parte do estado, né, e tem causado muitos estragos, principalmente nas estradas e em pontes. E uma das principais notícias do G1 aqui é referente ao desmoronamento, né? Desmoronamento de terra abre cratera em rodovia na região fronteira oeste. Esse deslizamento aconteceu em Santana do Livramento, na BR-158, na altura do quilômetro 548. Então, as pessoas que costumam se deslocar para essa região, aqui em Montenegro, é grande o número de pessoas vindas da região fronteira oeste, né? Santana do Livramento é um dos municípios em que a gente sabe que tem algumas pessoas que moram aqui hoje em Montenegro e que acabam indo para lá nesse período para visitar os seus familiares, né? Então fica a orientação aí para que redobrem os cuidados, para que busquem estradas alternativas no deslocamento até Santana do Livramento. Cachoeira do Sul é outro município também que enfrenta situação semelhante. Lá desmoronou uma ponte há cerca de 2 semanas. Então, quem vai pela BR-290 ali no acesso à Cachoeira do Sul encontra a sinalização de que a entrada está bloqueada devido ao problema da ponte. Então, enquanto isso não é sanado, a ponte não é consertada, fica a orientação para que o pessoal procure uma estrada alternativa. Bom, foram essas nossas notícias de hoje, então a gente vai ficando por aqui, desejando uma boa semana a todos e amanhã provavelmente o nosso âncora oficial, né, o Adriano Alves de Oliveira, estará de volta para ficar na companhia de todos vocês. Obrigada pela companhia, obrigada por nos acompanharem o nosso portal de notícias. Como eu falei ontem e repito, sempre que tiverem alguma sugestão, alguma orientação, um assunto que possa virar uma matéria aqui para o portal JP News, entre em contato conosco através do Facebook, telefone, enfim, nos procure que a sua solicitação será muito bem recebida por todos nós aqui da equipe do Grupo Progresso de Comunicação. Um abração e até mais.